Você tem ou não que ser como uma criança, segundo a Bíblia? Olá, meu nome é Marcelo Roberto e eu tenho uma mensagem de Deus para você. E é importante que você responda e entenda a resposta dessa indagação, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos dois textos, como Mateus 18:3, que diz que se você não for como uma criança, você não herdará o reino de Deus. Mas por outro lado, você vê Paulo dizendo em 1 Coríntios 13:11 que quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então, você deve ou não ser uma criança, ser como uma criança? É importante que você interprete isso, porque quando você entende os aspectos e o que Deus quis dizer com essa mensagem, você extrai o que Deus espera de você com essas tipificações que ele nos ensinou através da sua palavra. Porque quando você olha para uma criança, algumas características são, para adultos, infantis, que você não pode ter. Como, por exemplo, a inconstância. A criança ela é naturalmente inconstante. Ela pode torcer para o Atlético hoje e para o Cruzeiro amanhã, ou para o Corinthians hoje e para o Palmeiras amanhã. É normal, ela é inconstante. Ela pode querer um brinquedo agora, futebol, mas daqui a pouco ela querer vôlei, e outro ela querer carrinho, menina querer boneca, daqui a pouco querer alguma outra coisa. A criança é assim, mas os filhos de Deus que precisam ter uma constância, como diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, precisa ter uma estabilidade, como diz o texto de Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, é importante que você tenha firmeza, diferente de uma criança, que é inconstante. Uma outra coisa é que as crianças são naturalmente inconsequentes. Por quê? Porque elas não têm maturidade para pensar na consequência de uma ação que ela vai ter. Ela vai tomar uma decisão, uma atitude, não pensando lá na frente, mas pensando no agora. Por isso que se você oferecer para uma criança R$ 5 agora ou R$ 10.000 daqui a 20 anos, ela vai querer R$ 5 agora. Por quê? Porque ela não pensa em consequências, ela não pensa a longo prazo, ela pensa no agora. O que Deus não espera que você seja quando você é um adulto, porque isso é uma característica infantil. E uma outra característica é o agir pela emoção. As crianças agem pela emoção. E é natural, claro, porque ainda elas estão no desenvolvimento do seu intelecto, então elas não têm discernimento ainda para tomar decisões baseadas na racionalidade. Elas vão tomar decisões baseadas naquilo que elas estão sentindo. Você, como adulto, entende que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Não anda pelo seu coração, mas sim pelo Espírito de Deus, que é aquele que te guia. E é importante que você entenda, acima de tudo, que quando Deus fala que quando a Bíblia fala que você não deve ser como uma criança, o contraponto de você ser uma criança é que você precisa ser uma pessoa madura. Porque a maturidade não é inerente à criança, mas precisa ser inerente a você. Porque algumas bênçãos de Deus você só tem acesso não quando você ora muito, não quando você busca muito, jejua muito, se entrega muito, mas quando você atingiu maturidade suficiente para receber aquilo que você está pedindo. Então, de muitas coisas que você possa estar pedindo, Deus não está esperando que você ore mais por isso, busque mais por isso, clame mais por isso, mas sim que você se prepare para receber aquilo ali e busque a maturidade suficiente para atingir aquilo ali. Mas, por outro lado, Ele espera também que você seja como uma criança. E como que é entender que Ele espera que você seja uma criança? A criança, naturalmente, acredita em coisas sobrenaturais. A criança, se você falar para ela que ela consegue voar, que se ela pular ela consegue voar, ela vai tentar. Por quê? Porque ela não tem a barreira da super-racionalidade que anule a imaginação dela. E nós que confiamos em Deus, ainda que nós somos pessoas racionais, nós não abrimos mão do sobrenatural. Porque o Deus que andou sobre as águas, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez o morto ressuscitar, que fez o céu parar, que falou para o sol, para as nuvens, que falou para a chuva parar e obedecer,
fez tudo aquilo, ele faz ainda hoje. E só quem tem um coração como uma criança acredita que ele faz e vai fazer na sua vida também. Se você acredita nisso, que Deus faz milagre, se você é como uma criança, digita assim, amém, eu acredito em coisa sobrenatural. Faz o seguinte, se você já viu coisas sobrenaturais, relata aqui para aumentar a fé dessas pessoas que são muito racionais, são maduras demais e não acreditam que Deus é um Deus que faz coisas sobrenaturais. Relata aqui, porque ele já fez grandes coisas na minha vida. E eu acredito que ele faz. Acredito que ele faz maravilhas. Acredito em sobrenatural como uma criança. Uma outra coisa é que a criança, ela acredita na proteção do pai. Ela acredita que o pai protege. O meu filho, ele tem 2 anos. E aonde que a gente vai, ele sabe que quando aparece algum bicho, alguma coisa, ele olha pra mim e fala, não precisa ter medo não, né, papai? Eu falo, não precisa ter medo não. E aí ele completa, porque o papai tá aqui, né? Eu falei, o papai tá aqui, meu filho. O papai tá aqui, o papai cuida de você. E você sabe por que você tá com medo? É porque você não é como uma criança. Porque se você fosse, você ia falar, papai tá do meu lado. Papai, ele tá comigo. Você ia falar o que o salmista Davi disse em Salmo 23:4. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele está com... Papai está comigo. Papai está do meu lado e ele me protege, ele cuida de mim. E uma última coisa que é importante que você acredite, receba, é que quando você é como uma criança, você confia 100% no seu pai. Você confia. Eu acho engraçado que o meu filho, a gente sempre que vai na padaria, a gente passa perto de um murinho, um muro alto assim, de 1,5 metro mais ou menos, e ele sempre pede para eu colocar ele lá em cima. Aí eu coloco, pego ele assim, 2 anos, lá, e eu coloco ele e fala, papai, coloca lá, eu coloco. Aí eu falo, o que você quer fazer? Eu quero pular. Aí eu saio assim de perto, que a mãe dele não esteja assistindo esse vídeo para falar comigo depois. Aí eu falo, pula, filho, daquele murinho. E ele vai lá e pula no meu braço. Faz isso umas 10 vezes. Mas como ele sabe que eu vou segurar ele? Como ele sabe que eu não vou deixar ele cair? É porque ele confia. É porque ele acredita no pai dele. Ele acredita que o pai dele não vai deixar ele cair. Ele acredita no que está escrito lá no livro de Jeremias 17:5. Vamos falar do 17:7, que é o que você precisa ouvir. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, cujo não verá quando vem o mal, mas antes habitará em lugar seguro e tudo quanto ele fizer vai prosperar. Importante que você entenda que quando você é como uma criança, diante de Deus, você confia no seu pai. Você depende 100% dele para tudo que você faz. E você sabe que se ele falou que vai cumprir, que ele vai fazer, que a palavra dele é verdadeira, você pode descansar e confiar como uma criança. Meu filho, eu tenho certeza que ele dorme a noite inteira, que ele descansa, porque ele não fica nem pensando nisso. Ele pode ter certeza que de manhã ele vai ter tudo o que ele precisa para ter uma vida boa, para ter uma vida tranquila, porque o pai dele vai estar cuidando dele, assim como o seu pai está cuidando de você. O seu pai cuida dos seus negócios. Se você está dormindo atribulado, atribulada, é importante que você entenda que quando Jesus ele veio, as pessoas quiseram perseguir Jesus demais, porque todo mundo no Antigo Testamento tratava Deus como Jeová Jiré, que é o Senhor provedor, Yeshua Hamashia, aliás, que falando do Messias que viria, falando Jeová Rafá, que o Senhor é que cura, Jeová Shalom, que o Senhor é minha paz, Jeová Tsidkenu, que o Senhor é minha justiça, e vários nomes para Deus. Só que quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele falou, Pai Nosso. E todo mundo, que isso? Mas era Jeová Tsidkenu, Jeová e Jeová Shalom. E Jesus olhou para ele e falou, Pai Nosso que está no céu. E vocês têm que orar assim. Ele é o seu Pai. Ele cuida de você. E é importante que você confie nele. Seja como uma criança, mas não seja infantil. Tenha maturidade para receber aquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Agora,
Se inscreva no canal tocando nesse botão vermelho aqui embaixo e também aperte o sininho para que você receba as notificações. Assim você será notificado em primeira mão toda vez que postarmos um vídeo novo aqui. Além disso, eu deixei uma sugestão de 2 vídeos que você pode escolher para complementar essa mensagem que você acabou de assistir e continuar sendo abençoado. Até o próximo vídeo.